iniciar a gravação. Olá, alunos do 7º ano, tudo bom com vocês? Por aqui, professor Daniel Barros. Como é que estão? Tudo bem? A gente vai então fazer uma aula agora de radiciação. Vamos ver o inverso da potenciação. O que é então a radiciação, e os conceitos de radiciação? O primeiro conceito que a gente vai olhar é o conceito de raiz quadrada. Então, vamos para a aula. Fazer a minha troca aqui de aula. Muito bem. Então, vamos falar de raiz quadrada. Antes de falar de raiz quadrada, é bom trazer o conceito de radiciação. Radiciação é um símbolo assim. Esse é o símbolo do radical, né? E tem dentro aqui um radicando e aqui temos um índice, tá? Que resulta, então, esse número elevado na n. Então, o conceito de radiciação depende também da potenciação, né? Notem que a base é geralmente o resultado da potenciação, né? E o índice é um n. Para falar de raiz quadrada, né? O índice sempre vai ser o índice 2. Então, quando falo em raiz quadrada, esse índice que vai aparecer aqui vai ser sempre 2. Ele pode estar aparecendo ou simplesmente ele pode ficar em branco. Tá? Quando ele não aparece, sabe-se que aqui é sempre índice 2. Sabemos que, então, a raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? O que é a raiz quadrada? Nada mais é que pensar num número que multiplicado por ele mesmo resulte 49. Nesse caso aqui é o 7. Né? Por quê? 7 ao quadrado é 7, repete o 7 duas vezes, né? Tem gente que faz aqui ainda assim, ó, 7 vezes 2, 14. E é errado. Repete o 7 duas vezes e multiplica. 7 vezes 7, 49. Então, o que é a raiz quadrada? Nada mais do que isto. Achar um número que multiplicado por ele mesmo deu radicando. Tá? Isto é raiz quadrada. Com isso, vimos que também o menos 7 ao quadrado resulta 49. Só que olha onde está o negativo. Está dentro de um parênteses. Quando o negativo está dentro de um parênteses, eu olho o expoente. Se o expoente for par, a resposta é positiva. Se o expoente for ímpar, a resposta é negativa, né? Então tem que ver todo esse cuidado. Deixa eu dar uma olhada aqui se está gravando, porque aquela hora não estava. No entanto, considera-se que o símbolo raiz quadrada de 49 vai sempre representar, então, uma raiz quadrada positiva de 49. Portanto, o raiz quadrada de 49 é 7. Já sabemos por quê. Porque o 7 vezes 7 resulta o 49. Se quisermos indicar raiz quadrada negativa de 49, a gente escreve assim, o menos antes da raiz. Nesse caso, negativo da raiz quadrada de 49 é 7 negativo. Tá? Dentro dessa regra, vamos calcular o seguinte. Qual é a raiz quadrada de 100? Então, vamos começar comigo. 1 vezes 1, 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 16 é 4. 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 36 é 6. 7 vezes 7, 49. Raiz quadrada de 49 é 7. 8 vezes 8, 64. Raiz quadrada de 64 é 8. 9 vezes 9, 81. Raiz quadrada de 81 é 9. E 10 vezes 10 é 100. Raiz quadrada de 100, então, é 10. Por quê? 10 vezes 10 é 100. Quando eu tenho o número decimal, raiz quadrada de 0,25, aqui tem dois detalhes. Posso fazer o seguinte, posso transformar esse decimal numa fração. Como é que se transforma o decimal numa fração? Escreve o número inteiro, vamos tirar o zero antes. E aí, depois da vírgula, eu tenho quantos números? Tenho um número, tenho dois números. Então, coloco o número 1 e os dois zeros. Qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10.
Se aqui está em decimal, a resposta também tem que ficar em decimal. Quanto que é 5 divididos por 10? A divisão por base 10 é fácil. Coloco o número 5, a vírgula está aqui no final, ela vai andar para trás a quantidade de zeros que tem aqui. Quantos zeros tem? 1. Então ela vai parar aqui. Então ela é 0,5. 0,5, tá? Mais um exemplo. Raiz quadrada de 4 nonos. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2, porque 2 vezes 2 é 4. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3, porque 3 vezes 3 é 9. Professor, tem que botar em decimal? Tem que botar em decimal? Não. Quando você tem a questão em forma de fração, você responde em forma de fração. Quando você tem a questão em forma de decimal, você responde em forma de decimal. E aqui, né, negativo menos raiz de 0,36. Olha que o negativo está fora da raiz. Vou colocar o negativo, duas maneiras que eu falei. Né? A primeira eu já demonstrei ali que eu transformo em fração e depois volta, ou já responde em forma de decimal. Quando tem um 0, esse 0, já vai sempre para a resposta. Qual é a raiz quadrada de 36? É o? Isto, é o 6. Né? Então a resposta é 0,36. Mas só funciona se antes da vírgula for 0, pessoal. Tá? Antes da vírgula for 0. Se for o número inteiro, a gente vai ter que transformar em fração. Você tem uma calculadora com a tecla raiz quadrada. Digite 49 a tecla raiz, no visor aparece 7. Vamos fazer esse teste, então. Vou chamar minha calculadora aqui. Tá? Ó, vou digitar 49, né? Vou pressionar a tecla raiz e o resultado, então, foi 7. Agora, e a raiz quadrada de números negativos? Por exemplo, o que acontece com a raiz quando o negativo está lá dentro da raiz? Ó, o negativo está aqui dentro da raiz, por exemplo. O que será que acontece? Vamos chamar minha calculadora de novo e fazer esse testezinho? Se eu tiver, então, a raiz quadrada negativa de 16, o 16 é negativo. Por quê? O 16 positivo dá 4. E ao apertar a raiz, olha o que aconteceu. A minha calculadora deu um erro. Deu entrada inválida. Né? Mas o porquê que isso acontece? Porque para calcular a raiz quadrada de 16 negativo, precisaríamos descobrir o número que elevado ao quadrado resulta em menos 16. No caso do 4 ao quadrado, 4 vezes 4 resulta no 16 positivo. E no 4 negativo ao quadrado também resulta no 16 positivo. Por quê? Esse quadrado, né, o que seria aqui? Menos 4 vezes menos 4. Por que que resulta positivo? Porque sinais iguais na multiplicação, a resposta dá positiva. Né? Então não existe qualquer número que elevado ao quadrado resulte o 16 negativo, né? Quando o índice aqui é par. Então, quando o índice é par, isso é uma regrinha que a gente vai ver logo em seguida, quando o índice é par, né, não existe resultado para essa questão, tá? Não existe. Para você confirmar, para a gente brincar mais um pouquinho, vamos chamar a calculadora de novo, vamos fazer essa atividade comigo? Digite na calculadora 25 negativo. Bom, o 25 positivo dá 5, certo? Agora o 25 negativo, raiz. Não existe, ó, a entrada é inválida. Vamos ver agora o 64. Já sei que o 64 positivo dá 8, é 8 vezes 8. E o 64 negativo? 64 negativo não existe, dá entrada inválida. Né? Então, esse erro aparece porque não existe raiz quadrada de número negativo. E aí eu vou fazer então uma série de atividades com você, né, que vai ser parecida com as atividades que eu vou entregar para você fazer aí no seu caderno. Lembrando, o caderno é o componente mais importante nesse período pandêmico. É aí que a gente vai analisar toda a matemática, a nossa avaliação de final de ano. Então você tem que ter esse caderno completo. Não adianta pegar material impresso, só botar a resposta final na folha e me devolver. Não.
Esse material impresso tem que estar no caderno escrito, tem que estar com todos os cálculos desenvolvidos, tá? Então, o pessoal que está pegando o material impresso, vai na internet, só acha a resposta final, tá colocando na folha e tá me entregando, não tá valendo de nada, pessoal. Para mim, não tá valendo de nada por professor Daniel Barros, tá? Você tem que ter a matemática no caderno. Tem que exercitar a matemática. Só se aprende matemática exercitando. Você está enganando a você mesmo. Tá bem? Por que a raiz quadrada de 420? Ó, por que que a raiz quadrada é isso aqui, o índice é 2, não precisa aparecer. Por que que a raiz quadrada de 400 é 20? Ué, por quê? A resposta elevada ao quadrado é igual a 400, ó. 20 vezes 20 é igual. Vamos fazer o cálculo aqui. Sempre bom, né? Aprender o algoritmo da multiplicação. Este zero eu coloco na resposta. Pronto. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Então, por isso que a raiz quadrada de 400 é 20. Qual é a raiz quadrada de 169? Aqui eu vou dar um macete. Você já sabe que a raiz quadrada de 100 é 10. Então, esse número é maior que 10. Agora você vai olhar o último número. Ele é um número maior que 10. O último número é 9. Como na multiplicação a gente multiplica aqui, né? E este último número é o que já vai na resposta. Então pensa o seguinte, que número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Vamos ver o 2. 2 vezes 2 é 4. Então, o último é 9. 3. 3 vezes 3 é 9. Então, com certeza, a raiz quadrada de 169 é o 13. Ó, 3 vezes 3 é 9. Aqui é a unidade. 3 vezes 1 é 3. Por isso que eu disse que aqui a gente deixa em branco, ó. Então a resposta já vai ter o 9 como último número. 1 vezes 3, 3. E 1 vezes 1, 1. Quando a gente soma, então achamos aqui o 169. E a raiz quadrada de 900? Bom, que último número é 0. Vamos testar de novo. 1 vezes 1 é 1, termina em 1. 2 vezes 2 é 4, termina em 4. 3 vezes 3 é 9, termina em 9. 4 vezes 4 é 16, termina em 6. 5 vezes 5 é 25, termina em 5. 6 vezes 6 é 36, termina em 6. 7 vezes 7 é 49, termina em 9. 8 vezes 8 é 64, termina em 4. 9 vezes 9 é 81, termina em 1. 10 vezes 10 é 100, termina em 0. Então, 10 vezes 10 não é 100. 20 vezes 20 não é 900. Só pode ser, então, o 30 vezes 30. E não tem como negar que não é. Coloco o 0 na resposta. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. É um 30. Tá? Na 87 do complete, se 13,2 ao quadrado é igual. Bom, vamos ver. 3,2 ao quadrado, pessoal, não é 3,2 vezes 2, é 3,2 vezes 3,2. Quanto que dá isso? 3,2 vezes 3,2. Multiplicando as unidades. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Dezena, deixa em branco a unidade, então. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Dá 4, 12, 10. Vírgulas. 1, 2. Então, 1024. Então, o que é 10,24, não é 1024, né? Bom, se 3,2 ao quadrado é 10,24, então raiz quadrada de 10,24 é igual a 3,2. Pronto. Simples, né? Nesta aqui, qual a medida do lado do quadrado verde? Bom, temos um quadrado branco e temos o quadrado verde. Quero saber a medida do lado do quadrado. Bom, como ele está dizendo que é quadrado, eu sei que as medidas são iguais. São iguais. E eu sei que a área é dada pela seguinte fórmula: lado vezes lado. Eu sei que a área, então, de lado vezes lado conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1 dá lado ao quadrado. Lembrem que eu falei que a área aqui é 0,64. E que eu falei que a potenciação é o inverso da radiciação. Como é que eu tiro esse 2 do quadrado? Como é que eu tiro esse 2 do expoente? Só colocar a raiz, esse 2 vira essa raiz, né? 64 é igual a L. Então, ele virou um radical.
Qual é a raiz quadrada de 0,64? Quando tem zero antes da vírgula, eu já boto na resposta. Raiz quadrada de 64 é o 8. Então, o lado é 0,8. Tá bom? E a gente finalizando, a gente chega com mais dois exemplos, né? São os últimos dois da aula de hoje. Veja o exemplo e calcule. Então, agora o seguinte, não tem zero antes da vírgula, é o número natural 1. Né? Ou um número natural. Então, não posso fazer aquele esquema. Então, tem que transformar ele em fração. Mas transforma ele em fração, escreve 169. Depois da vírgula tem duas casas, então eu coloco o número 1 e 2, 0. A gente já viu, a raiz quadrada de 169 é 13. E a raiz quadrada de 100 é 10. Se está em forma decimal, vou deixar a resposta em decimal. 13 divididos por 10. Escreve o 13. E a vírgula anda para trás agora. Quantas vezes? Quantidade de zeros que tiver aqui. Então a vírgula está no final, ela vai parar aqui. Simples assim. 101,44. Então, transformando em fração, 144 divididos por 100, raiz. Raiz quadrada de 144, aquela história. Qual é o número, qual é o último número? É 4. Tá? É mais que 10, bom, com certeza. Se é 4, quem é que termina em 4? Ou é o 2, 2 vezes 2, 4, né? Então é um 12. 12 vezes 12. E 10 e raiz quadrada de 100, a gente já viu que é 10. Como é que divide 12 por 10? Escreve o 12. A vírgula anda uma vez, ela para aqui. Né? Ela está no final, anda uma vez para trás, para ali, 1,2. E a raiz quadrada agora, o negativo antes, não vamos confundir, pessoal. Se o negativo tivesse aqui dentro, não existiria a resposta. Como o negativo está fora, o negativo continua fora. Raiz quadrada de 36 é o 6, 6 vezes 6. Raiz quadrada de 64 é o 8, 8 vezes 8. E aqui, professor, não tem raiz quadrada de 2. Não tem raiz quadrada de 50. Lembre, então, sempre que você tem uma fração e consegue simplificar o numerador e o denominador por algum número, você pode simplificar. Então, tem agora o quê? 2 divididos por 2, 1. 50 divididos por 2, 25. E aí eu tenho raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 25 é 5. Tá? Com isso, então, né, a gente consegue aí encerrar esta aula, né, e vou liberar as atividades. Coloque tudo no caderno. Lembrando novamente, as avaliações são em cima do caderno. Se você conseguiu tirar foto do caderno, entregou pelas plataformas disponíveis, ó, você está tranquilo. Tá bem, não se preocupe com a matemática. A proposta foi essa, as orientações foram essas. Eu estou acompanhando todo o desenvolvimento, estou anotando todas as suas dúvidas, estou tentando fazer com que você veja as correções, entenda por que errou aquele tipo de cálculo. Agora, se você está muito atrasado, ó, vai ter que dar aquele gás, né? Não vou escolher atividades, vai ser todas as propostas, né? Você tem a tabela de cores aí que eu estou enviando para você, você sabe atividade que a gente trabalhou. Aonde estão as atividades para me botar em dia, professor? Nas plataformas. Você vai ter que ir lá e ver. Ou na escola, deve ter um polígrafo, né? Se você nunca pegou material na escola, né? Aquele pessoal que não tem acesso à plataforma, que não devolve, eu sempre imprimo. Né? Ah, fiz atividade 18, vi quem entregou. Quem não entregou, eu coloco na impressão. Né? Quem entregou, segue no digital. Quem não entregou, vai estar na escola disponível. Você conversa aí com a diretora da escola, com a coordenação da escola, como é que você pega esse material lá na escola. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.